Yeah, that's started. I think the recording has started. Okay. And Emma, yes. Okay, perfect. Ok, bom. Boa tarde, Luiz, que eu estou te vendo. Boa tarde para quem mais estiver por aí. Boa tarde. Se você está assistindo a gente, ou ao vivo, ou depois no vídeo, essa é uma sessão para falar sobre os Masters na Universidade de Nottingham, mestrados na área de arquitetura e da edificação. E o que você está vendo na nossa tela é a nossa imagem mais em uso agora. Aqui na Universidade de Nottingham, a gente fala da gente no ensino ordinário. Aqui é tudo extraordinário. Eu vou te mostrar um pouquinho do campus, da universidade, e depois falar um pouquinho da faculdade de engenharia, onde a gente está baseado, e depois o departamento de arquitetura e edificação. Acho que a gente chama de edificação ambiental em português, né? Mas se traduziu como engenharia. É arquitetura e engenharia misturado, mas na área de edificação de cidades. Antes de começar, eu sou Lucélia Rodrigues, eu sou professora titular na Universidade de Nottingham, já estou aqui faz 18 anos. A minha cadeira é de sustentabilidade nas cidades e resiliência nas cidades. E eu faço parte do departamento de arquitetura, Architecture and Built Environment, para funcionar com acronome, né? Senão não funciona. E para você ter uma ideia do tipo de trabalho que a gente faz, nossos estudantes fazem, você pode dar uma olhada no nosso site, todo ano a gente faz uma demonstração do trabalho final dos estudantes, é comum no Brasil também, se você fez arquitetura e engenharia. A gente tem uma exibição física, que o pessoal pode vir e passar, tem muita indústria, o pessoal da indústria que vem passar, conhecer, contratar o pessoal e tal. Mas a gente também tem uma seleção desses trabalhos que estão disponíveis online. Então, você pode dar uma olhada no trabalho dos estudantes, né? Acho que esses slides vão ser circulados, né? Você pode clicar diretamente no slide ou você pode dar uma olhada na nossa página, tá bem na frente. Para provar que funciona. Eu também sou a diretora uma das diretoras do Instituto de Energia. Então, a minha área de trabalho sempre foi na área de sustentabilidade, nas construções em particular, nas cidades, e muito nessa área de energia, conforto e carbono, ou na redução da emissão de carbono. Eu também lidero uma área que chama Transport, Mobility and Cities, que é essa área toda de sustentabilidade na cidade, com relação ao transporte, mobilidade urbana e dessa relação com a edificação e com sistemas elétricos, ou sistemas de energia. Então, essa bem nesse meio entre pessoas, energias, edificação e transporte. É ali que eu atuo. A Universidade de Nottingham tem uns valores muito fortes, fundados em tudo que a gente faz. Ambição, a transparência, inclusividade, o respeito. E, na verdade, eu queria até fazer falar um pouquinho mais dessa parte de inclusividade, porque uma das coisas que eu mais gosto de Nottingham é que nosso membros, o nosso staff, nossos estudantes, a nossa comunidade é muito diversificada. Tem gente do mundo inteiro, com todas as culturas, de todos os jeitos, e você realmente é exposto a muitas coisas diferentes. É muito legal. Então, para mim, eu vim para cá, fiz mestrado em 2004. Então, quer dizer, talvez que em 2003 eu estava sentado não era no Teams, né? Tinha umas palestras ao vivo, tal, fazer mestrado. Eu tive uma bolsa, faço a bolsa, mas então eu estava na mesma posição que você em 2003, pensando, e aí, né? Quero fazer um mestrado, no Brasil não dava, não tinha o que eu queria, como é que vou fazer na Inglaterra, ou tem uma possibilidade, estou procurando bolsa e tal. E eu nunca imaginei que ia me mudar tanto como pessoa. Eu acho que essa é uma das maiores lições. O mestrado, lógico, você vai aprender muita coisa, você vai ter muita aplicação, provavelmente vai mudar a sua carreira profissional, mas também vai mudar você como pessoa, porque o jeito que abre a sua mente, que expõe você a culturas diferentes, o fato de que, de repente, você está fora do seu ambiente, do lugar que todo mundo te conhece, onde as pessoas sabem que você é só de olhar, ou só de ouvir a sua voz, o seu sotaque. Essa imersão numa cultura
diferente, diversificada, é muito importante. Realmente vai mudar você como ser humano. Eu fiz alguns dos meus melhores amigos, que ainda são meus melhores amigos hoje, daquele ano de mestrado. E são amigos do mundo inteiro. Eu viajei o mundo inteiro encontrando esses amigos. É um casamento aqui, é uma criança ali, é umas férias dali. E realmente, eu acho que é um momento da vida, assim, o mestrado tem o antes e tem o depois. E vai mudar bastante para você também, quando você vier. A Universidade de Nottingham é uma pioneira, principalmente nessa área de ser globalizada. Vocês já devem ter ouvido falar. A gente tem campus aqui em Nottingham, mas também tem na China e na Malásia, e é bem único isso. Tem uma conexão bem próxima também. E tem muito foco, bom, é uma universidade com foco em pesquisa, então tudo que a gente faz na área tudo que vocês vão aprender são baseados nas pesquisas, o que quer dizer que é bem na frente, é cutting edge, né? A gente está ali pesquisando, desenvolvendo, aplicando e ensinando o que a gente acabou de fazer. Então é bem fresco, está tudo bem moderno e sempre nas últimas, o que é bem legal. A gente está bem colocado em tem vários números, né? Nem vou ler todos os números, mas a gente está super bem colocado em todas as posições aí dos rankings mundiais. Tem várias formas de acessar as universidades e tal, né? Mas eu acho que é muito importante saber que a gente no assessment que fala de aula mesmo, de ensinamento, dessa área de teaching mesmo, a gente é Gold, então é o mais alto que tem, e na área de pesquisa, a gente é o 7º do país, na área a gente fala de Research Power, não tem uma tradução direta, mas a gente está muito bem colocado mesmo em todas essas posições. Lógico que essas ligas, essas tabelas variam todo ano, um pouco para cá, um pouco para lá, para todo mundo. Até eu não concordo com as tabelas feitas do jeito que ele porque tudo é um pouco de estatística, mas realmente a gente tem muito dá muito valor ao fato de que a gente está muito bem colocado no mundo. Outra coisa que a gente faz muito bem é colocar os nossos graduandos em empregos. Então a gente é muito famoso por isso, está sempre ganhando aí no topo, no 1 ou 2 ou 3, o primeiro, segundo, terceiro colocado do país. A gente chama employability, né? Colocar o pessoal sair de Nottingham e se empregar nos próximos 6 meses. Nós somos parte do Russell Group, que acho que no Brasil a gente nunca nem pensa, mas o Russell Group é uma comunidade de universidades inglesas para as universidades que estão mais no topo. São só 25 de todas as que tem no país. Então a gente geralmente usa o Russell Group como nosso benchmark, né? Onde que você está no Russell Group? A gente parte disso. Lucélia, se eu puder fazer um breve comentário, muitas vezes eu comparo o Russell Group aqui a um Ivy League nos Estados Unidos, só como uma referência, que é um clube de universidades que estão no topo. É uma referência que eu uso às vezes para quem não está acostumado. Muito bem colocado. É um clube, é só para o topo das universidades, para as universidades melhores. Então, se você for procurar um curso, e se você tiver na dúvida, com certeza procure entre o Russell Group, né? Nesse clube que você vai encontrar as melhores ofertas. Nós acabamos de passar por outro processo porque aqui na Inglaterra, a cada 6 anos, mais ou menos, nós temos um processo de evaluar não, tá vendo? Evaluação. Eu misturo português e inglês quando eu falo. Avaliar. Avaliar. Eu não falo essas coisas em português, só em inglês. Esse processo de avaliar as universidades com respeito à pesquisa. Então, com respeito a quantos fundos que recebeu, que tipo de publicação e tal. Então, é um processo bem importante para a gente, porque como o governo funda a maior parte das universidades, né, a gente tem metade do valor vem do governo, essa avaliação de pesquisa determina quanto que a gente vai receber do governo. E a Universidade de Nottingham saiu super bem, 7º no país esse ano, e onde a gente está, na Faculdade de Engenharia também, estamos no 7º. E isso quer dizer que para a gente os próximos anos vão ser bem prósperos nessa área de pesquisa e recebendo o dinheiro do governo. E nós também temos alguns Nobel Prizes,
E se você já passou por um scanner, né, do corpo todo, de MRI, é porque a Universidade de Nottingham criou isso para você, senão não teria. A gente acabou, na verdade, de ganhar um fundo, o maior fundo que a gente já teve, né? Eu não sei qual é o valor, Emma, eu vi esses dias. The new funding that we just been awarded, the largest ever. Is it, I want to say 300,000, but I can't remember, which is for MRI research. I'll have a look now. Have a look. It's just been on the news yesterday. E incrível, né? Vamos continuar esse trabalho que realmente salvou muitas vidas e vamos continuar salvando. Tá? De funcionar. A universidade é bem grande, tá? Nós temos 35 mil estudantes aqui, mais 8 mil na China, mais 5 mil na Malásia. Então, uma comunidade enorme, bem grande mesmo. E quando você termina os seus estudos, você fica parte de uma comunidade ainda maior. Thank you, Emma. De mais de 320 mil pessoas que estão no mundo inteiro espalhadas, que passaram por Nottingham, que Nottingham mudou eles de uma forma ou de outra. Então, é uma comunidade bem forte, tem bastante coisa que acontece com a comunidade alumina, né? Aqui, a maior parte dos estudantes vão ser de graduação, eu imagino que quase todas as universidades do mundo são assim, 23% de pós-graduação, e a maioria estudam full-time. Se você estiver vindo de outro país, como o Brasil, você provavelmente vai estudar full-time. Part-time complica bastante para você, porque o processo é um período mais longo, você tem despesas e tal. E também o visto não... se você precisar de visto de estudante, você não consegue para part-time. Nós temos mais de 230 cursos de graduação, de pós-graduação, 270 de graduação, quer dizer, é muito curto para falar, eu vou falar só de alguns, que são do meu departamento, mas também a gente tem mais de 100 sociedades, então clubes de esporte, de cultura, tem o Clube Brasileiro Português, tem os religiosos, tem todos os esportes que você pode imaginar, e na verdade, acho que eu nem tenho um slide do nossa área de esporte, mas realmente é um dos melhores do país, é muito legal, tem tudo que você pode imaginar. E também tem outras oportunidades para fazer voluntariado, para se envolver na sociedade e tal. Eu tenho um de esportes, mas não tenho uma foto do nosso do campus, porque recentemente teve um investimento muito grande nessa área de esportes, a gente tem uma área muito bonita. E lógico que acho que a Athena Swan vai significar nada para ninguém, mas eu queria pôr isso aqui porque eu estou falando da arquitetura e engenharia, onde engenharia ainda é muito masculina. Acho que tem alguém ouvindo aí, Andrea, imagino que seja feminina, mas eu queria dizer que a gente, na faculdade de engenharia onde eu estou, foi a primeira faculdade de engenharia a ser reconhecida com a Athena Swan Gold, então com ouro. É a primeira do país a ter esse reconhecimento, e isso é um reconhecimento a essa diversificação de gender, né, de ter uma mistura de mulher e homem fazendo engenharia, esse suporte para a inclusividade. Então, Andréia, você é engenheira civil, então você deve ter ficado, se sentiu uma das mulheres entre muitos homens. Aqui a gente dá muita importância à diversificação, e você vai ver que a faculdade realmente dá muito suporte para isso. Então, na verdade, nos cursos de pós-graduação tem mais mulher que homem, mas depende da área, né, o balanço muda. A gente faz muita pesquisa que tem impacto no mundo real. Depois eu vou mostrar um pouquinho de algumas coisas que eu faço, mas a gente realmente trabalha com implementação em comunidades, na verdade, testa no campus e depois leva para a vida real e testa na vida real. Então, a gente sai muito bem também nessas medidas de avaliação, quando fala de impacto da pesquisa. A maior parte da nossa pesquisa não fica na prateleira, ela sai para o mundo real e muda a vida das pessoas. A gente tem muitas partnerships, muitos agreements com outras universidades, inclusive com várias brasileiras, para fazer exchange. Eu não sei se tem alguém daí da USP, mas eu recebo todo ano no meu curso 2 estudantes da USP fazendo um semestre com a gente. Isso é muito legal também, porque abre a oportunidade do pessoal vir, ficar um pouquinho. Exchange não é um curso inteiro, mas fica um pouquinho, entende como é que funciona, participa do curso, e é sempre um exchange muito legal.
Mas, bom, isso é mais perto da minha área, né, da minha apresentação, mas a universidade está trabalhando muito para diminuir a emissão de carbono. Na verdade, a cidade de Nottingham se comprometeu a ser carbono neutro até 2028. São só 6 anos, ou até menos, 5 anos e meio. Está bem pertinho. E eu estou envolvida com um monte de trabalho com a prefeitura, trabalhando nisso e ajudando a diminuir a emissão de carbono. E a Universidade de Loches também se comprometeu a chegar lá. Esse prédio na foto aí é o primeiro laboratório carbono zero do mundo, isso incluindo o carbono desde a construção até a demolição do prédio, tudo. Então é muito legal estar num lugar que, na verdade, está investindo e fazendo acontecer numa área que é bem difícil. Tem uma métrica, né, que faz essa avaliação de universidades mais verdes do mundo, e a Universidade de Nottingham, desde que a métrica começou, faz mais de 10 anos, sempre esteve ou em primeiro ou em segundo lugar. Teve só um ano que chegou a quarto lugar, mas todos os outros anos foi primeiro e segundo. Esse ano nós somos segundos de novo. A gente fala em inglês, we practice what we preach. Como é que é a expressão em português, Roberto? Rodrigo, eu diria que você cumpre o discurso, né? Você literalmente vive o discurso, né? Mas tem uma expressão melhor. Depois vai me voltar. Tem uma expressão, sim, que eu também não estou me lembrando. Vai ver que o meu português já está enferrujado também. Viu só? É que você está aqui ouvindo meio português, meio inglês, fica bagunçado. Mas outra coisa que eu gosto muito, o nosso departamento é atrás desse sinal de Nottingham. E você está vendo que a grama está grande, é de propósito, tá? Porque por causa da biodiversidade, porque esse período de primavera, verão, a gente tem que incentivar os insetos, os passarinhos, e na verdade está cheio de coelho ali nessa área que tem na foto. Hoje mesmo passei e tinha 4 pulando ali. Mas a gente todo ano ganha um Green Flag Award, que é pela beleza e pela diversidade de biodiversidade dos campos. E realmente o University Park Campus, que é onde nós estamos baseados na arquitetura e environment, é muito bonito. Eu sempre falo que acho que a melhor parte do meu trabalho é a localização, porque é bem nessa parte verde. Essa é uma foto aérea do campus onde nós estamos, que é o University Park Campus, onde você estudará. É muito verde, é muito bonito. E esse prédio aqui, no meio aqui, é o Trend Building, que é o que você vê nas fotos principais e tal, onde tem a administração, o nosso reitor. É super bonito também, os lagos, super bonito, é tudo parte do campus. Né? Acho que é o campus é o maior campus verde, que é uma denominação do campus verde da Europa. É muito bonito. É um mapinha dele aí, também não precisamos passar por ele. E essa foto que eu tirei mesmo no outono passado, só para te mostrar que não precisa ser profissional para tirar uma foto boa do campus. Você vai dar uma caminhada na hora do almoço e essa paisagem que você encontra. Ou essa. A gente acabou de passar pela primavera, então tá tudo muito colorido onde a gente está. Mas parabéns pela foto que tá profissional. Bom, foi só com o meu celular, não foi nada demais, mas as fotos, lógico, se você vê na internet, né, no nosso site, são todas profissionais, mas não precisa ser profissional, elas são, o campus realmente é muito bonito. E a cidade é muito legal, porque não é uma cidade muito grande, eu não sei onde vocês estão baseados aí no Brasil, eu sou de São Paulo, e São Paulo é mega cidade difícil de viver, é muito trânsito, é muito bagunça, é muita coisa, tem várias coisas legais, mas poxa, cansa, vou te dizer que uma cidade grande cansa. Nottingham tem, no centro da cidade, mais ou menos 400 mil habitantes, mas a cidade tem 700, 800 mil, não é uma cidade pequena, dependendo da área que você considera, tem quase 1 milhão, mas tem tudo que você encontra em Londres, tem tudo que você encontra em outras cidades, só não falta nada, mas falta o trânsito e a bagunça, porque as coisas são mais acessíveis. Então, realmente, a cidade é muito legal. Uma coisa bem legal do centro da cidade é que você pode fazer tudo caminhando. Na verdade, dependendo de onde você mora, você pode fazer tudo caminhando mesmo, mas o centro, você vai, ao invés de você ir no shopping para entrar no shopping, fazer suas compras, por exemplo, você pode caminhar pelo centro, tomar um café, parar num restaurante, fazer a compra aqui e ali. É tudo bem a caminhabilidade, que é uma palavra em português agora, mas um pouco inventada, é muito boa em Nottingham.
Aqui as fotinhos, a gente tem o Trump, que é ótimo também, o Robin Hood, né, no topo da direita, que talvez seja a única coisa que você ouviu falar de Nottingham antes desse seminário. E ele realmente existe, é realmente de Nottingham. E tem essa escultura bem na frente do castelo. Então tem um castelo legal, que acabou de ser reformado, tem bastante coisa para ver. Mas a cidade tem muita coisa para oferecer mesmo. E é bem pertinho do campus. Esse campus que eu mostrei para vocês são 4 quilômetros. Dá para caminhar meia hora, ou dá para você pegar tem vários ônibus, dá para usar de bicicleta, estão andando de bicicleta. O outro campus é um pouco mais perto do centro, na verdade, acho que dá uns 2,5 quilômetros. E a gente tem mais 2 outros campos de norte que são mais distantes, que são mais campos de agricultura e tal. A cidade tem muito estudante, pelo menos 60 mil por ano, então ele tem tudo que você espera, não, bares, restaurantes. Quando eu vim para cá, Nottingham tinha o maior número de bares e restaurantes da Europa por habitante. Mas eu não sei se essa estatística ainda é válida. Mas realmente tem muita coisa para ver, para fazer e para comer. Vou falar um pouquinho da Faculdade de Engenharia, onde eu estou. Nós temos 6 departamentos: arquitetura and built environments, arquitetura e edificação, que é onde eu estou baseada, a engenharia mecânica, a engenharia civil, engenharia química, energia elétrica e fundação da engenharia, que é o que alimenta os outros departamentos. A maior parte da engenharia está no University Park Campus, esse campus que eu te mostrei, mas tem alguns prédios, algumas áreas em particular, manufacturing, que estão outras partes em outros campos, no Jubilee Campus. Nós estamos muito bem colocados, todos os departamentos de engenharia estão nos 10 melhores do país. A arquitetura está nos 7 esse ano e buildings 4. Então, estamos lá no topo, pelo menos nos 10, às vezes nos 5. Acho que até a engenharia mecânica foi a primeira esse ano. Então, todo ano estão por ali no topo. Algumas fotos do departamento. É com Zoom? Hã? Não, quando você divulga aqueles... Como é que chama? Aqueles que você... I think someone has their microphone open. If you can, I don't know if you can mute it. Não sei, não está vindo o som. Enfim, a gente trabalha muito com várias empresas grandes que você vai reconhecer aí, tanto por fundação de pesquisa ou trabalho com partnership na pesquisa, mas também em alguns dos cursos ou que eles fazem sponsor do curso, ou eles ajudam nas aulas, ou eles ajudam a fazer para determinar o que a gente tem que ensinar, né, para você ter certeza que quando você terminar o seu mestrado, você estará bem colocado para trabalhar com eles. Nós temos, nem sei quantos, mas nós temos muitos mestrados na Faculdade de Engenharia. Não vou falar de todos eles hoje, vou falar só dos mestrados em arquitetura e built environment. Para você entrar nesses mestrados, você vai precisar de inglês, um IELTS de 6 para os mestrados em ciência, são MSc, e o IELTS de 6.5 para mestrados em arquitetura, de EMARCH. Só essa aqui é a diferença. No topo do lado esquerdo tem a lista de mestrados EMARCH, mestrados em arquitetura. Arquitetura e design and build. Eu vou falar um pouquinho de cada um depois. Arquitetura e sustainable design, que é o que eu coordeno. Sustainable Urban Design, e do lado direito os MSCs, que são os mestrados em ciência. Building Performance, Renewable Energy, Sustainable Building Technology e Sustainable Energy Entrepreneurship, que é junto com a Escola de Negócios. Alguns das graduações são... Muitas vezes as pessoas me perguntam se os cursos de mestrado em arquitetura te dão a opção de ser arquiteto aqui. Eu já respondo não dão. Para ser arquiteto aqui, você tem que fazer 7 anos. São 7 anos de estudo. Então, não dá para fazer um mestrado e sair como arquiteto. Mas você pode atuar como arquiteto sem ter o título de arquiteto. E você tem muitos dos nossos... pessoal que faz a graduação ou pós-graduação no meu curso, por exemplo, trabalham em escritórios de arquitetura. Sem ser arquitetos no título.
Mas se você quiser fazer arquitetura, se você quiser se tornar arquiteto aqui, ter o título de arquiteto, você vai precisar fazer pelo menos 7 anos. Algumas matérias podem compensar, então pode diminuir um pouquinho, talvez 5 anos, se você tiver graduação. Mas muitos dos mestrados em ciência, Luiz? Oi, então, eu ia perguntar sobre as mais para o final, mas eu fiquei agora muito curioso com isso que você comentou, de que aí, pelo menos, você pode exercer arquitetura, mas sem ser um arquiteto. Aqui, pelo menos no Brasil, isso é um tanto quanto complicado para dizer no mínimo. O conselho daqui, ele simplesmente bate o martelo e faz uma caça às bruxas mesmo, então é totalmente inviável. É complicado. Você podia explicar um pouco melhor como é que é a situação aí quanto a trabalhar como arquiteto, como profissional na área e a diferença de ter ou não ter a graduação? Para você se graduar como arquiteto aqui, você tem que fazer três cursos, que a gente chama Part 1, Part 2 e Part 3. O Part 1 é o bacharelado de arquitetura, são 3 anos, e esse que é o equivalente aos 5 anos que a gente faz no Brasil. É o bacharelado de 3 anos daqui. Só que na equivalência não é completa, porque lógico que aqui você vai aprender a regulamentação daqui, você vai aprender as coisas que estão daqui. Então, mesmo se você já tiver a graduação no Brasil, você não consegue fazer a equivalência exata dos 3 anos. Você teria que fazer algumas matérias e passar algumas provas. Depois desses 3 anos, você faz o Part 2. Você tem que fazer estágio, e você tem que fazer mais um ano ou 2 anos de educação, dependendo de como você fizer o estágio, que você faz é o próximo nível disso. Então, ao invés de ter todas aquelas matérias que você tinha antes, você tem menos matérias e mais trabalhos práticos de desenho. E aí você tem o Part 3, que é quando você vai estar trabalhando em practice, né? Você vai estar trabalhando como arquiteto ou no escritório, mas com acompanhamento da universidade. É tipo um estágio mais avançado. E aí você vai passar por outra prova desse processo, então são para completar os 7 anos. E só assim que você pode ser arquiteto acreditado pela RIBA e pelo que é o Royal Institute of British Architects e o outro órgão acreditador daqui. Então, se você não tiver esse processo, você não pode passar, não pode ser arquiteto, com o título de arquiteto. Mas no escritório de arquitetura, bom, primeiro, se você fizer um desenho de obra, por exemplo, você quiser passar pela prefeitura para aprovar, não precisa ser arquiteto ou engenheiro. O desenho de obra pode ser aprovado de qualquer forma. Mas para fazer, por exemplo, uma construção civil, você tem que passar para o engenheiro civil que vai aprovar e vai passar, vai fazer os cálculos e tal, aprovar os cálculos. Mas se você no escritório de arquitetura, geralmente, você tem uma mistura de várias experiências e várias áreas. Então, algumas pessoas serão arquitetos, outras pessoas não serão arquitetos. Por exemplo, o pessoal que faz o curso de arquitetura e desenho sustentável, que eu coordeno, a maioria deles trabalham ou em escritório de arquitetura, ou eles trabalham com consultoria, ou vão fazer doutorado. São as 3 rotas mais comuns, né, para quando sai do curso. O pessoal que vai trabalhar em arquitetura, geralmente são as pessoas que são os experts nessa área de sustentabilidade. Então, tudo que tem a ver com sustentabilidade no escritório onde eles trabalham, passa por eles. Eles fazem todos os cálculos, eles fazem os comentários, eles coordenam com os engenheiros, se tiver outros engenheiros que vão fazer parte disso e tal. Então, não é que você não pode ser empregado no escritório de arquitetura, você pode trabalhar naquela área, mas você não vai poder ter aquele título Part 1, Part 2 e Part 3, se você não passar pelo processo daqui. O que faz sentido, né? Como é que você pode atuar como arquiteto ou engenheiro num outro país sem entender a regulamentação local? Devia ser assim também no Brasil, nem sei se é. Se for arquiteto aqui, se pode atuar no Brasil? Acho que não. Acho que teria que fazer equivalência e também complementar o conhecimento, né? Deu para entender, Luiz? Sim, deu para entender. Muito obrigado. Tem algumas matérias que são em comum. Então, você vai encontrar o pessoal que vai fazer, né, essa parte 2, principalmente no mestrado seria do Part 2 acima, né, no Part 1. Mas são cursos diferentes por conta da acreditação.
Bom, benefícios, né? Esse slide de benefícios, o pessoal que vai te ensinar, como eu, são pessoas que estão treinadas, que fazem pesquisa na área, que realmente que têm o conhecimento que você precisa. Os cursos de mestrado geralmente têm classes pequenas, não tem. Nossos cursos de mestrado são bem pequenos. Os maiores têm 20 estudantes no curso, 20 a 25. E realmente não dá para fazer uma classe maior, porque o tratamento é muito personalizado, a gente conhece todos os estudantes pelo nome, conhece todo, né? Não é a mesma coisa que algumas aulas de graduação, onde você tem 100, 200 estudantes numa sala. E a gente tem muitos estudantes que vão passar daqui para o doutorado, então fazem o mestrado e depois começam a se engajar no doutorado, como eu fiz. Eu também fiz mestrado e doutorado e acabei ficando como professora. São 3 semestres, e no total são 180 créditos. Então, no primeiro semestre, você faz 60 créditos de aulas, né? Que você tem que passar, matérias tem que passar. Esse primeiro semestre é de setembro a janeiro. Depois de janeiro a junho, você faz o segundo semestre, onde você passa mais 60 créditos. E depois, de junho a setembro, você faz a sua dissertação de mestrado. Então, na verdade, é como se fosse um curso de 1 ano e meio, mas em 1 ano. Não tem férias. Nos poucos períodos de férias que você tem, você vai ter que ficar trabalhando para fazer as suas entregas depois. Mas também significa que você consegue ter o mestrado inteiro, que é acreditado e válido no mundo inteiro, em 1 ano. E eu sei que no Brasil a maioria dos mestrados são 2 anos. E imagina pagar 2 anos de estadia aqui, né, vai dobrar o seu custo. Então, a gente optou por esse mestrado que é condensado, de 1 ano. É difícil, você vai trabalhar bastante, mas lógico que vai ter todo o suporte e vai ter tudo que você precisa aqui. A gente falou um pouquinho do IELTS, muda um pouquinho se você for fazer mestrado em ciência ou mestrado em arquitetura, pela quantidade de coisas que você tem que escrever e tal. E também a gente oferece um curso que chama o CIELI Course, é um Pre-Sessional. Como fala Pre-Sessional em português? Pré-sessão. Se faz sentido para a sessão. Então, você vem um pouco antes do mestrado e você faz o curso de inglês se você tiver necessidade, que é mais um inglês acadêmico, inglês profissional, para ajudar você a embarcar no mestrado sem dificuldade. Agora, se você já tiver inglês, eu também digo que quando você chega, quando eu cheguei, eu estava um pouco em pânico, eu falei, eu não entendo nada. Mas aos poucos o seu ouvido ajusta, né? Que você tem que ajustar aos sotaques locais. A maioria das pessoas com quem você vai lidar vai estar falando inglês internacional, como a gente fala, né? Gente de fora. E é muito mais fácil de entender do que se você fala com o local mesmo. Então, aos pouquinhos você ajusta. Então, não fique assim em pânico. Se você tiver um inglês bom, o resto você vai aprender estando exposto. Então, o departamento de onde eu venho e para onde você vai, quando você vier para a gente. Eu falei já que a gente está arquitetura é o 7º do país, building é o 4º do país. Isso é a estatística desse ano para o ano que vem. Então, se você estiver vindo para o ano que vem, é isso que conta para você. Nós empregamos a maior parte dos estudantes dentro de 6 meses. Isso é uma estatística também coordenada pelo Lucas, não somos nós que fazemos essa análise. E nós temos muitos links com a indústria, então a gente tem professores honorários que são super altos da indústria, né? Tem cargos altíssimos, e eles trabalham muito perto com a gente para ajudar a montar os cursos, dão algumas aulas, trabalham com você e tal, às vezes até ajudam nas dissertações. E isso é legal também, porque o que você faz é realmente bem realístico. Os cursos para quem for fazer arquitetura, essa área de EMAT, né, o Masters na Arquitetura, tem bastante, eu vou falar mais um pouquinho sobre ele em um minuto, mas ele tem bastante desenho mesmo, um desenho de projeto. E esses desenhos de projetos são sempre baseados em projetos reais. Então, coisas que estão acontecendo, geralmente, perto da gente para você poder visitar e participar, e geralmente também vai engajar com os clientes e com a prefeitura, ou o pessoal que é os donos do site e tal. E isso é legal, que também faz bem ficar realístico, né, e verdadeiro, não são aquelas coisas bem teóricas. Como eu falei, a melhor parte do meu trabalho é o verde onde eu estou
onde eu estou situada. Essas fotos são do meu departamento. Eu estou baseada numa das casinhas aí que você vai ver do lado direito, que eu vou falar sobre ela em um minuto. O chefe de departamento e a secretária estão aqui nessa primeira foto do lado esquerdo de cima, que é o Lenton First. Mas você pode ver que é um lugar bem bonito. Realmente nós temos vários prédios pequenos nosso departamento, não é um prédiozão, não é um campus de centro de cidade, onde você tem, né, uma torre e você está no meio da torre, não é. É bem verde, é um parque mesmo, é muito bonito. Eu falei que eu estava numa dessas casas, essa é o Creative Energy Homes, é uma das casas, são 8 casas ecológicas no campus, foram construídos vários níveis de sustentabilidade, de energia eficiente energética. Eu estou na Nottingham House, que é de madeira, no meio, que foi desenhada pelos estudantes do meu mestrado e construídas pelos estudantes do segundo ano, em 2010. É uma casa carbono zero para energia no uso. A gente também são todas conectadas com uma comunidade, então quando tem a casa onde eu estou produz excesso de energia, daí pode dar para o vizinho, pode ir para alimentar os carros e tal, que são os carros todos elétricos. É bem legal, tem bastante coisa a aprender. A gente usa muito desse material, inclusive usa as casas como exemplo nas aulas, se você participar, tem muitas dissertações de mestrado que usam as casas como laboratório e tal. É bem legal ter acesso a esse tipo de facilidade. As duas pessoas na foto são estudantes de mestrados de anos... não lembro que anos. Do meio é do Chile e a da direita da Turquia, do meu mestrado. E esse é o coração do departamento, né? Como todo departamento é o café. Mas o nosso café é bem legal, mas melhor ainda que vai ser expandido esse ano. Então, se você estiver vindo no ano que vem, você vai encontrar um café maior, acho que vai mais que dobrar, e vai ter uma área bem legal para o pessoal da pós-graduação, que seria mestrado e doutorado, para terem uma sala só deles também, com uma cozinha e tal, para você trazer suas próprias coisas. Então, vai ser melhor ainda do que já é. É aqui que todo mundo se encontra, né? O meu colega tinha colocado esse slide aqui, eu deixei para falar, ele falou o seguinte, que ser um estudante de mestrado na Inglaterra é bem diferente do seu estudante de graduação, e é diferente de qualquer outro lugar do mundo. E realmente porque as salas são pequenas, a maior parte dos estudantes são internacionais, que foi alguma coisa que quando eu vim também me chocou um pouco, eu não sabia que era essa estrutura. Tem gente do mundo inteiro, então você vai ter assim uma variedade de backgrounds, de culturas, de conhecimento, e isso é legal também, que é bem rico. O estilo de aula é bem diferente do Brasil, né? A aula de mestrado, assim, você tem 2 horas por dia, e aí você vai, para cada hora de aula, você tem que fazer 10 horas de self-study. Então, não tem nada spoon-fed, né? É tudo, você tem que realmente se empenhar. Então, quando eu vim, eu falei, nossa, como assim? Eu só tenho aula das 9 às 11, só isso? E aí? É pouco? Nossa, é difícil pra caramba, porque são 2 horas que fala assim, ó, é isso que você tem que aprender, agora vai e aprende. E depois aplica. E esse estilo de ensinar é diferente do que a gente está acostumado, mas realmente funciona muito bem. E, bom, talvez você já saiba, mas como um estudante de pós-graduação, você pode aplicar para 2 anos de Graduate Visa. O Graduate Visa te permite trabalhar ou procurar trabalho, então te permite ficar na Grã-Bretanha por 2 anos depois do seu curso de mestrado para procurar trabalho ou para trabalhar, sem precisar de um visto de trabalho. Aí, se você começar a trabalhar, a empresa pode patrocinar o seu visto de trabalho a partir dali. É uma vantagem grande, porque eu vejo muita gente me pergunta como é que eu posso trabalhar aí? Bom, para trabalhar aqui é difícil, você tem que ter visto de trabalho tem que ser por uma empresa certificada, que pode te dar o visto de trabalho, tem que ser numa área de conhecimento que o país tem necessidade, você tem que vir com o emprego garantido antes de chegar do Brasil, e o custo é bem alto, tanto para você quanto para a empresa. Então, vir trabalhar aqui não é simples. Mas se você fizer o mestrado, você pode aplicar para esse visto automaticamente. Aí você tem o direito de ficar sem precisar do visto imediatamente. Então, te dá um pouco de espaço para começar a procurar o que você quer fazer, ver onde você quer ficar e tal. Se eu puder fazer um breve comentário, Lucélia, esse Post-Study Work Visa,
da nossa perspectiva, tornou o Reino Unido muito mais competitivo. E é uma ótima notícia para os estudantes isso, principalmente após o Brexit. Então, também acho que faz uma grande diferença em termos de perspectivas para após se formar e ter o diploma aqui. É verdade. Até eu acho que dos meus estudantes desse ano, porque a gente tinha esse Graduate Visa anos atrás, aí eles cortaram e eles reabriram ano passado. E acho que 100% dos meus estudantes de mestrado desse ano ficaram com o Graduate Visa. Esse slide, só para falar um pouquinho, a gente tem a infraestrutura do departamento é muito boa. A gente tem um centro de desenho de 3D, que a gente chama, que tem 3D print, tem laser, você pode imprimir um prédio inteiro, e tem tudo que você precisar, tá lá, né, para fazer, para montar os seus modelos e tal. Também a gente oferece todos os softwares, né? Tudo que você vai precisar para usar com o seu computador. Você vai precisar do seu computador pessoal, mas você também pode emprestar um da universidade, se você não tiver condições de trazer o seu pessoal. E tudo que você precisar para usar para o mestrado vai estar à disposição na nossa nuvem. Então, você não precisa comprar nada. Nosso departamento é bem grande. Tipicamente, é o segundo maior do país, no departamento de arquitetura, mais ou menos 1.000 estudantes, entre graduação, pós-graduação e PhD. E o que é legal, porque é bem diverso, tem muita gente, você não vai estar nunca sozinho. Vou falar um pouquinho agora de cada mestrado. Eu sei que a gente já passou do tempo, né? Mas como a gente começou um pouquinho tarde, desculpa aí se você tiver que ir. O primeiro que eu vou falar é do mestrado em arquitetura e design. É um mestrado que dá a opção de fazer vários cursos diferentes. Então, geralmente o pessoal, quando está mais confuso, não sei se eu quero fazer só sustentabilidade, não sei se eu quero fazer só o desenho urbano. Esse é um caminho que você pode escolher. Quando você chegar aqui, você pode escolher: eu quero fazer desenho urbano esse semestre, no semestre que vem eu quero fazer sustentabilidade. É bem multidisciplinar, né? Bem misturado as disciplinas, o que é legal. Tem uma área bem de humanidades, se você tiver mais essa área de história, humanities e tal, esse é o mestrado para você. Com todos os outros, a gente tem bastante tutorial. Com todos os mestrados em arquitetura, como você faz bastante desenho, você tem tutorial um dia por semana dedicado ao estúdio e one-on-one, né? A gente tem tutorial de um para um. Então, é bem intenso. É uma parte bem grande dos créditos. Para todos os mestrados de arquitetura, você tem 20 créditos de desenho no primeiro semestre, mais 30 no segundo semestre. Então, dos 180, 50 são de estúdio. E esse é o diferencial grande dos cursos de mestrado em arquitetura com relação aos cursos de mestrado em ciência. Porque uma parte grande dos créditos são dedicados ao desenho, mesmo ao projeto. O mestrado em arquitetura e desenho ambiental, ou arquitetura sustentável, chamava-se desenho ambiental antes, e eu mudei o nome faz pouco tempo, então se você olhar alguma documentação mais antiga, e eu mudei o nome porque em alguns países o desenho ambiental é mais como paisagismo. Então, não fazia sentido aquele título. Então, quando eu comecei a coordenar o curso, eu mudei para desenho sustentável. Mas quando a gente fala de desenho ambiental, é a base da arquitetura sustentável. Então, é pensar na quantidade de iluminação natural, é pensar no conforto térmico, é pensar na localização das suas janelas, na geometria do sol. E é isso que o mestrado vai te ensinar em detalhe. Tem bastante base científica, tem bastante cálculo e uso de software para dar essa sua fundação na arquitetura, mas o foco é nos prédios serem mais confortáveis, mais bonitos, as pessoas poderem ser mais produtivas nos prédios e a emissão de carbono zero. Então, é onde todos temos, né? Na verdade, todo arquiteto no mundo devia estar desenhando assim agora, então não tenho nem que vender para você, eu acho, mas é realmente nessa base do desenho. E o jeito que a gente trabalha é assim, por exemplo, no primeiro semestre, tipicamente, se você teria as matérias teóricas na terça, e que são ensinadas, tem uma aula teórica, tem um workshop de aplicação, e na quinta, quando você tem o projeto, você tem que aplicar aquilo que você aprendeu na terça. Então, por exemplo, se a gente falou da iluminação natural na terça, você vai aprender a usar os métodos para calcular a iluminação natural e para colocar a iluminação natural no seu projeto. Aí, na quinta-feira, você tem que aplicar no projeto de arquitetura
na outra área. Então, é bem prático. Essa foto que você está vendo é um dos desenhos dos nossos, acho que é de 2010, do grupo que eu tinha, e são casas numa área aqui de Nottingham, num site real, onde agora as casas estão sendo construídas, não exatamente as mesmas, né? Mas a gente estava trabalhando com os pessoal que estava construindo, os developers que estavam fazendo a casa, e eles usaram muitas coisas que os estudantes pensaram nos projetos e todas as ideias para pensar, para fazer a visão do que estava indo para o site e tal. E hoje em dia, o Trendbasin, né, se vocês forem olhar na internet, o Trendbasin, é um projeto exemplar no mundo inteiro, de arquitetura sustentável, energia renovável e uso de, a gente chama community energy, né, comunidade, energia intercomunidade. A gente usa muito modelo, e a gente tem um laboratório onde você pode tirar fotografia, tem a gente chama Artificial Sky, né, um céu artificial para você poder fazer iluminação. Tem o Heliodome, que também a gente usa para fazer essa posição do sol. E a gente também usa muito, tem muito competição, tá? Se tiver uma competição nacional ou internacional que se alinha com essa área de sustentabilidade, geralmente eu vou encorajar os estudantes para fazer trabalhos que se alinhem com essas competições, e todo ano a gente ganha alguma coisa e é bem legal. Outra coisa que eu sempre ajudo bastante, a gente faz no primeiro semestre, é mais técnico, você aprende mais aquelas partes técnicas. No segundo semestre tem uma matéria que chama Case Study, que você pode escolher a área que você quer, assim, você quer se aprofundar mais. E a qualidade do trabalho é muito boa nesse segundo semestre dessa matéria. Então, mais de 60 artigos que foram criados nessa matéria do segundo semestre, em 2 ou 3 meses, foram publicados em revistas acadêmicas, ou jornais acadêmicos e tal, periódicos ou congressos. Essas são fotos dos trabalhos dos estudantes. Você vai aprender a usar software como esse, que pode te dar uma visão de como é a iluminação natural e tal. Mas se você vai pelo lado direito, é o mesmo projeto, mas do lado direito você vai ver que é um projeto bem bonito, é uma biblioteca, a posição das janelas são perfeitas, tem um sombreamento feito pelo prédio mesmo, mas você não está vendo um brise soleil, entendeu? Não é uma coisa óbvia, é bem pensado, é bem integrado no desenho mesmo. Eu faço bastante pesquisa, se você der uma olhada no meu profile, você vai ver que tem bastante projetos. Então, essas fotos são bem recentes, são dos últimos 6 meses de trabalho de pesquisa meu, que foram parar na BBC, na área. Na verdade, no lado direito embaixo, eles me chamaram para fazer uma entrevista sobre as mudanças climáticas e como estão afetando, porque aqui tem estado muito calor. Eu sei que as pessoas acham que na Inglaterra faz calor, mas os prédios são desenhados para inverno. Então, quando chega no verão e está um pouco calor, fica muito calor, porque não tem a ventilação natural, não é boa. Então, realmente a gente estava falando disso e tem tudo a ver com o mestrado. Então, é esse tipo de coisa que você vai aprender mesmo no mestrado. Design and Build. Então, esse mestrado é bem prático para aprender a construir mesmo. O diretor do mestrado, ele tem... Bom, a gente tem a gente fez, por nos últimos 10 anos, a gente tem construído escolas na África, em partes rurais da África, geralmente na África do Sul. Já construímos 10. Esse ano foi linda. A gente devia ter colocado a foto. Eu não sei se talvez o vídeo esteja na nossa página. Se dá uma olhada para mim, Emma, na página principal do nosso departamento. A desse ano ficou incrível a escola, tá muito legal. E assim, os alunos desenham a escola, os alunos vão pedir fundos, vão conseguir os fundos, fazem venda de camiseta, vão atrás para tudo, para construir a escola, para viajar para lá, e aí vão para a África e constroem a escola. Então é um trabalho incrível, super legal. E esse mestrado, o pessoal que vem no mestrado se envolve no desenho, que é feito mais na graduação, mas também pode ir para a África para construir, ajudar a construir a escola. Esse aqui era uma bem pequena, que você está vendo na foto, mas esse ano é uma escola bem grande, ficou bem profissional. E eles construíram em 1 mês, é incrível. É umas fotos de uma das construções. Acho que essa daqui foi de 2015, 2016, é um pouco antiga. Então, é um mestrado bem focado mesmo em construção. Você vai usar muito a área dos workshops, vai montar prototype na universidade. Obrigada, Lema.
O mestrado de desenho urbano sustentável, ele é focado nas duas coisas, teoria do desenho urbano e desenho urbano sustentável, e na prática. Então, como é um mestrado em arquitetura, tem também o componente de projeto, então você vai trabalhar em projeto de desenho urbano, no primeiro e no segundo semestre, e vai ter essa mistura de teoria com a prática da sustentabilidade. Muitas vezes os projetos focam em Nottingham, principalmente porque Nottingham, no momento, tem vários projetos de regeneração bem grandes. Então, se você olhar nas notícias de novo, você vai achar bastante coisa sobre isso em Nottingham. Tem uma área que chama Broadmarsh, que era um shopping center, que caiu em desuso e eles estão começando a demolir, então vai ficar um buraco enorme no centro da cidade. Então, tem bastante atividade nessa área para renovar toda essa parte da cidade. É um projeto de renovação enorme. E esse mais o outro que tem perto da cidade, provavelmente faz Nottingham ser a cidade com proporcionalmente maior buraco, vamos dizer, para renovação no centro da cidade. Então, as oportunidades são muitas nessa área. A escala do desenho urbano, ele vai de comunidade a cidade. Então, tem opções, geralmente tem opções no desenho do projeto urbano para você fazer bem cidade, né, escala bem grande, ou para você diversificar, fazer uma escala menor de comunidade com mais detalhes. Esse aqui é o professor Tim Heath, que lidera esse curso, está vendo ele na foto. Ele leva o pessoal para conhecer mesmo a cidade pelo ponto de vista de sustentabilidade, né, e desenho urbano. Então tem bastante field trip, né? Até a gente está falando dos field trips depois, vou mostrar um pouquinho mais. Agora vamos mestrado em ciência. Mestrado em ciência de desenhos, edificação sustentáveis, mas esse é com relação à tecnologia. Então, a implementação de, por exemplo, a tecnologia renewable energy, né, de energia renovável, a implementação da tecnologia para controlar o ambiente construído, em termos de conforto, com emissão de carbono baixa. Você pode ser tanto arquiteto quanto engenheiro, mas se você estiver mais interessado na tecnologia, esse é um mestrado para você. Tá? No EMART, por exemplo, na arquitetura de desenho sustentável, você também tem a opção de fazer tecnologia, uma das matérias de tecnologia renovável, mas o foco vai ser na implementação no prédio e do desenho ambiental. Nesse aqui, o foco na tecnologia é a integração da tecnologia no prédio. Acabei de falar isso. O foco é a integração da tecnologia na edificação e de diminuição da emissão de carbono por esse engajamento. Então, você vai aprender também muitos dos softwares, né? Energy Plus, Design Builder, se vocês já ouviram falar, como você vai aprender no outro também, mas esse aqui vai estar focado na mecânica, na engenharia mecânica, na implementação da renewable energy, é bem mais nessa área technology. Esse aqui é uma mistura, então é uma Master em ciência, mas tem um elemento de arquitetura, mas tem um foco maior na energia renovável. Então não tem o projeto de desenho como tem o outro, então o foco é diferente, mas ele tem esse foco na energia renovável com relação ao prédio. É um pouquinho diferente, mas é um pouco de uma mistura entre os dois. Então, se você vai fazer um EMAT em arquitetura e desenho sustentável, você vai mesmo pensar no desenho ambiental e na integração da tecnologia no lado, para complementar. Se você for trabalhar aqui, você vai tentar fazer uma balança entre os dois. E o anterior, você vai ficar mais na tecnologia mesmo. Depois, se você tiver dúvida, eu posso ajudar a escolher. Esse daqui de sustentabilidade, sustainable energy, né, energia sustentável e entrepreneurship. Como é que fala entrepreneurship, Rodrigo? Empreendedorismo. Isso. Então, esse aqui é mais essa área de negócios mesmo. Essa área de financiamento, de instalação, de justificação pela parte econômica. Como está dizendo aqui, metade no nosso departamento, outra metade na Business School, porque tem essa área mais de negócios. Mas com relação à energia sustentável, essa área de sustentabilidade na construção.
Nesse mestrado, eles focam mesmo nessa combinação do técnico com o business. Não? É como você faz a integração do técnico, a justificação do técnico pelo aspecto econômico, e como você faz esse suporte das empresas, como as empresas podem justificar, integrar, né, e como elas podem justificar investir nessa área de sustentabilidade. O próximo é Building Performance Engineering. Se você olhar nos materiais antigos, tinha um nome diferente também. Esse aqui é bem focado no software, para fazer bem Building Performance, para aprender bem. Também vai, bom, como os outros também podem ter, mas vai medir, você pode aprender a medir os prédios, como funcionam, como as pessoas ocupam, qual o conforto, o nível de conforto, o uso de energia e tal. Mas vai focar bem nessa área do performance do building, né? Falei na metade em português, metade em inglês, dá para entender? Mais ou menos. Performance das construções. Tem bastante física do prédio, bastante simulação dos prédios e das tecnologias que entregam no prédio. Então, no mestrado de arquitetura, você também faz simulação do prédio, mas vai ser bem focado ao conforto do usuário e ao desenho, impacto no desenho. Esse aqui é a integração completa da tecnologia, do ar-condicionado, a combinação a gente fala M&E, né? Mechanics and Electrics. É bem nessa área mesmo. Acho que a gente tem umas fotinhos de alguns dos nossos estudantes dos anos anteriores. Se você fez arquitetura, você vai estar acostumado, ou em engenharia civil, você vai estar acostumado a fazer a apresentação dos seus projetos, né? Depois da pandemia, a gente começou a fazer muito mais digital. Antes a gente fazia muito mais imprime, põe na parede, como você está acostumado, os CREATs, né? Agora é tudo digital. É o que é mais barato para todo mundo, né? Para vocês vindo para cá. Apesar de que você, como estudante da universidade, você ganha vouchers para imprimir, então você tem um valor alto até que você imprimir, não tem que pagar. E também o material também é de graça para fazer os seus modelos. Então, você não precisa contar esse extra. O custo de vida aqui também é muito menor que o de Londres, e muito menor que o sul do país. Então, tem essa vantagem grande que, no geral, o custo é bem mais baixo, tanto o custo de vida quanto o custo de fazer a universidade, porque você não tem que investir nesses extras. Se você já fez arquitetura e engenharia, você sabe que às vezes imprimir pode ser o salário inteiro do mês, né? E olhe lá, no fórum do ano inteiro. Então, as matérias particularmente de projetos, são sempre salas bem pequenas. As matérias são aulas, né? Podem ser salas um pouco maiores. Nunca são muito grandes no mestrado, as maiores têm mais ou menos 50 estudantes. E os projetos geralmente são 15 por sala. Então, é bem personalizado, bem um a um. Tem bastante field trip. A gente fazia mais field trip, algumas mais fora do país. Com a pandemia, a gente teve que parar, mudou um pouquinho. Mas mesmo dentro da Inglaterra tem tanto para ver. E se você estiver vindo de fora, né? Não tem por que ir para longe, para ir para outros países para ver mais coisas. Mas tem várias oportunidades de field trips, e também tem vários passeios por aqui, mesmo em Nottingham ou na região. Geralmente, onde for o seu projeto, você vai visitar, quando a gente leva vocês, explica e tal. E você pode visitar e conhecer. E uma vez por ano a gente também leva todo mundo para Londres, porque tem uma exposição grande de materiais sustentáveis e sustentabilidade na construção, que é em Londres todo ano. Então a gente já leva um monte de ônibus e leva todo mundo para lá, de graça também. Geralmente é em março. E se você tiver competições, por exemplo, meus estudantes esse ano estavam fazendo parte de uma competição da Saint-Gobain, então eles foram para Polônia agora em maio para participar do final da competição internacional. Eles ganharam a nacional, aí foram para participar da final internacional.
A gente faz bastante bom. Também durante a pandemia tivemos que parar. Isso foi um dos piores, né? Sair para jantar, ver o pessoal fora do ambiente da universidade, mas agora já voltamos. Vida normal aqui. Não sei se está vida normal em todo lugar, mas aqui está vida normal. E também tem bastante celebração que a universidade faz, por exemplo, Chinese New Year. A gente no Brasil não está acostumado com o Ano Novo Chinês, mas é enorme, é uma celebração bem grande. Não é só chinês, na verdade, vai ser asiático, porque todos os povos asiáticos celebram o Ano Novo nessa época do ano, geralmente, muda todo ano, mas é mais ou menos em fevereiro. E é uma festa bem grande. A universidade tem uma festa, oferece um monte de oportunidades, porque tem esse link grande com a Ásia, né? Também tem uma celebração grande indiana, nós também somos muitos estudantes indianos, então tem os festivais muito legais. E bom, é bem animado, tem bastante coisa. Nós também temos uma sociedade no departamento, essa foto do lado direito, a sociedade de estudantes que trazem pessoal para fazer seminário, então às vezes vem uns arquitetos bem grandes, bem conhecidos, eles vêm fazer seminários de noite ou na hora do almoço, é extra, né? Não é parte do currículo, mas lógico que se você está vindo de fora, é legal aproveitar. E alguns dos prêmios que a gente ganhou. E, finalmente, esse é o nosso End of Year Show. Essa foi uma foto desse ano. Quando a gente, no final do ano letivo, na parte de aula mesmo, é em junho. Então, quando chega em junho, a gente tem uma celebração bem grande, quando a gente reconhece os melhores trabalhos, os melhores estudantes, tem um monte de premiação. Um dos meus estudantes desse ano, do México, ganhou 3 prêmios, que eram todos os prêmios que estavam disponíveis para o mestrado. E, olha, foi tudo julgado por pessoas diferentes, tá? Ele saiu de lá cheio de prêmio. Mas foi bem legal. Todo ano a gente faz essa premiação, e para todos os anos tem premiações diferentes. Aí tem o melhor projeto de sustentabilidade, tem o melhor portfólio, tem várias coisas. Também tem os de graduação, que também são relacionados à acreditação e tal. Esse ano a gente teve, se você conhece o Hedwig Studio, que é um estúdio internacional bem grande, bem famoso. A Lisa, que está falando ali, é do Hedwig Studio. Ela fez o projeto do Broadmarsh no centro da cidade. Então ela veio e falou sobre o projeto e tal. E esses eventos, os pais, os amigos, todo mundo pode vir e celebrar nesse final. É quando a gente, no final do ano, se você fizer mestrado, não tem final até você acabar a dissertação, né? Mas, nesse momento, você pode celebrar. Você passou todas as matérias de aula mesmo, passou todos os... Espero, né? Passou todos os seus courseworks, e é o momento de começar essa dissertação e embarcar no verão, no semestre de verão. Bom, era isso para mim. Deu, acho que 50 minutos, né? Que a gente começou um pouco tarde. Não sei se a André e o Luiz têm algumas perguntas para eu responder. E se o pessoal tiver pergunta depois, que estiver assistindo, pode mandar, tá? Pode mandar ou para Emma ou para mim. Luiz. Então, eu estava aguardando as perguntas que eu fui acumulando para fazer no final atrapalhar ao mínimo o fluxo, né? A minha primeira preocupação, querendo ou não, é tanto como que faz a aplicação, como que faz para conseguir entrar e como que eu poderia me manter aí na suposição, por exemplo, que eu não tenha condição. Como é que eu conseguiria viver aí? Seria possível ter algum tipo de bolsa? Ou eu consigo trabalhar aí? É possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Como é que entra, se mantém e a concorrência para entrar? Olha, a concorrência para entrar é o seguinte: você tem que ter o mínimo de marca, de nota da sua graduação, e dependendo do curso vai ser diferente. Mas geralmente é o equivalente para a gente está mais ou menos nos 60 daqui, entendeu? De 100, 60, na casa dos 60 e acima. Agora, cada universidade do Brasil e do mundo vai ter uma equivalência diferente. Então, se você tem que procurar essa equivalência, quando você for aplicar, aí eles te dão uma tabela de equivalência. Não sei se tem a tabela separada, Emma, que você pode mandar. Então, você realmente tem que, da sua graduação, tem que ter pelo menos umas notas boas, tá? Essa é a primeira parte. Quando você tem o visto de estudante, então, para fazer uma mestrado aqui, você vai precisar de visto de estudante.
E se você fizer inglês, por exemplo, você não ganha visto de estudante, é visto de turista. O visto de estudante é para graduação, pós-graduação. O visto de estudante dá direito a trabalhar 20 horas por semana durante o período letivo ou 40 horas por semana fora do período letivo. Então, você tem direito de trabalhar e tem muita gente que trabalha. Esse ano, metade dos meus estudantes de pós-graduação estão trabalhando. Geralmente, eles trabalham numa coisa mais leve, vai trabalhar em restaurante, em pub, uma coisa para desaparecer também, né? Porque você está trabalhando a sua cabeça o tempo todo na universidade. Mas vira e mexe também tem trabalhos na área. Por exemplo, esse ano, esse aluno que eu acabei de falar que ganhou 3 prêmios, eu já ajeitei ele no internship, né, com uma empresa que vai ser pago, é porque ele está trabalhando de qualquer forma, ele está trabalhando com catering, ele está servindo comida. Aí eu já arrumei para ele um internship na área mesmo, para ele ganhar, mas também aprender mais na área. Então você pode trabalhar, tem que ser organizado, né, porque é mestrado e é puxado, mas dá para você tirar de letra, se você tiver com a disposição, não tem problema. Tinha mais uma pergunta? Tinha bolsas. Sim. Eu ia colocar aqui as 3 que eu sei que tem para o Brasil no momento. Tá? Para esse ano já fecharam, né? Porque logo nós vamos começar, mas para o ano que vem elas vão abrir de novo. Então, uma excelente é o Chevening. O Chevening tem um processo de 1 ano até você chegar. Então, você começa a pensar em agora, se você vai vir para o ano que vem. E o Chevening paga tudo, paga até o avião para você. Tá? Então, se você ganhar um Chevening, você está coberto, não tem que trabalhar quando você estiver aqui. Você tem as despesas pagas. Daí tem um British Council Scholarship para mulheres, que a gente lançou esse ano, e tem para o meu mestrado também. Não tem para todos os mestrados, são só áreas de engenharia. Essa é válida para você, André. Então, engenharia e arquitetura vale, mas as áreas mais técnicas. O Chevening, não. Se você fizer o Chevening, você tem que voltar. Depois, eu não sei por quanto tempo, acho que 1 ou 2 anos. Se não me engano, pelo menos por 2 anos no país de origem. E tem o Regional Excellence Awards, que é para engenharia, especificamente para nossa faculdade. E aí acho que são 4 ou 8 mil libras. Então não é tudo, mas é um valor decente. Eu não sei se o Rodrigo e a Emma sabem de outras bolsas. O que eu ia dizer é o seguinte, que qualquer outro detalhamento sobre bolsas ou outros aspectos do curso, todos os estudantes, todos os que manifestaram interesse nesse webinar vão ser contatados por nós depois, com a versão gravada desse webinar, e nós vamos, obviamente, nos colocar à disposição para todos eles para encaminharem perguntas adicionais, e aí a gente entra em contato com a Emma, com a Lucélia e responde para vocês, sem problema algum. Pode contar com a Emma e o Rodrigo para ajudarem vocês a acharem o caminho certo aí. Você falou com relação à aplicação também, né? Se você for, eles podem te mandar o link, você vai colocar os seus dados e lá na aplicação você vai fazer a equivalência. Depois, quando eles confirmarem que você tem equivalência, que você tem o requerimento mínimo, mesmo que você não tenha o IELTS você pode conseguir depois, tá? Então você não precisa ter o IELTS antes. Aí a sua aplicação vai ser passada para o diretor do curso e o diretor do curso vai dar oferta. Para a maioria das vagas, para a maioria das bolsas, você vai precisar da oferta antes. Então é bom se preparando, programando agora para o ano que vem, porque as coisas podem levar um tempinho. E só para esclarecer esse ponto, Lucélia e todos que estão nos ouvindo, a nossa parceria Studies Planet com a Nottingham é exatamente para ajudar os estudantes a percorrer todo esse caminho, desde entender os programas, de escolher o programa ideal para você, e até passar por todos esses passos do application, da preparação dos documentos, de aguardar a decisão da universidade, uma vez que você tenha uma oferta, verificar quais são as bolsas disponíveis. Então, assim, nesse processo de application, nós estamos em contato com a Emma o tempo todo,
E assim, a ideia dessa parceria é justamente ajudar vocês, desde o momento que surgiu a ideia na cabeça de estudar até o momento que vocês vão arrumar a mala e ir para o Reino Unido. Então, fiquem tranquilos que, quanto a isso, a ideia é exatamente poder dar as mãos para vocês e percorrer isso juntos. E quando você chegar aqui, a universidade vai segurar a mão também e vai te ajudar. Então, tem tudo que você não venha com esse medo, não, porque tudo que você precisar está aqui. Eles vão ajudar com acomodação, geralmente tem ônibus que pega até no aeroporto, se você chegar nos dias que estão programados. Estudante internacional chega aqui uma semana antes para você conhecer o campus, conhecer a cidade, abrir conta de banco, se registrar com o clínico geral. Então, tudo isso está. Nem se preocupa que você vai receber toda a informação e o pessoal vai te ajudar com tudo isso. Você só tem que se preocupar em estudar e passar. Acho que tem mais uma pergunta de portfólio, Lucélia, se tem exigência de portfólio. Para os cursos de mestrado em arquitetura, tem exigência de portfólio. E portfólio pode ser tanto o seu trabalho de graduação, aqui você já tem, né? Ou os seus trabalhos profissionais. Esses também contam. Geralmente é para ver se, por exemplo, para o mestrado que eu administro, eu sempre estou olhando se o pessoal entende a edificação, desenho de projetos, sem eu precisar passar por desenho de projeto, né? Porque como tem gente do mundo inteiro, e a quantidade de informação que você vai aprender, a quantidade de matérias são muitas, né? Então não dá para a gente voltar a desenhar a parede. Você tem que saber desenhar na parede. Se você chegar aqui, você vai aprender a desenhar para parede sustentável. Entendeu? Então é isso que a gente está procurando no portfólio. Eu acho que se você for fazer a aplicação, tem a indicação do que eles estão esperando no portfólio. Isso, você pode incluir um link ou você pode fazer o upload direto no sistema. Geralmente, os portfólios que eu vejo tem, vamos dizer, 6 a 10, 12 páginas, cada um de um projeto de graduação que você fez. Começa com os mais bonitos, que você que você gostou mais, que você fez melhor. E às vezes tem até outras coisas também que são relevantes, por exemplo, tem gente que põe desenhos, habilidade de desenhos e pinturas ou esculturas, porque faz parte dessa área mais artística. Ou tem muita gente que tem experiência profissional e põe algumas experiências profissionais, trabalhei nessa edificação, esse é o prédio construído, essa era a minha responsabilidade e tal. Poxa, vai um monte de pergunta. Talvez uma preocupação não ser... eu, pelo menos, estou ainda terminando de me formar. Se Deus quiser, eu consigo terminar esse ano ou no próximo. E aí, como é que vocês têm um planejamento de continuar esse programa ao longo do tempo? Eu conseguiria fazer isso no meio do próximo ano, no final desse, um prazo de meio que estabilidade, um prazo meio que eu conseguiria ainda aplicar, que eu conseguiria ainda. O mestrado começa todo ano em setembro, e todos esses que eu te mostrei, eles estão funcionando todos os anos. A gente não está com nenhum planejamento para fechar nenhum desses. Talvez a gente abra mais um nos próximos anos, mas esse é um processo demorado. Então, você pode contar que eles vão estar aí o ano que vem de novo, e o processo vai ser a mesma coisa. A única coisa que eu te recomendo é ficar de olho nas bolsas. Porque se você resolver que você vem, por exemplo, esse setembro, aí as bolsas já fecharam. Então, você tem que se programar um ano anterior para pegar as bolsas para o ano seguinte. Mas o processo será o mesmo e nós estaremos aqui. Então, por exemplo, vocês também disponibilizariam contato ao longo do tempo, para quando eu conseguisse, eu tivesse os requisitos mínimos. Pelo menos, por exemplo, até o final do próximo ano, já que é todo setembro. Eu acho que o Rodrigo vai ficar com você quando você precisar, né? Mas mesmo vamos dizer que você aplicasse agora, que vem, e aí você não conseguisse a bolsa, ou você tivesse que passar, falar, não posso ano que vem, vou para o ano seguinte, a sua aplicação ainda seria válida para o ano seguinte. Acho que depois de 2 anos, acho que a gente... Acho que é mas ainda assim, se você... Não, vamos dizer que você começou para o ano que vem e as coisas mudaram para você, você quer demorar mais um ano, não tem problema. Uma coisa que me interessou bastante é pensar também não só no antes, mas também no pós.
Aí, por exemplo, nossa, eu fiquei realmente fascinado com essa ideia de que você tem 2 anos para conseguir também algum trabalho em Nottingham e tudo mais. Mas, e eu penso também até mesmo uma possibilidade de voltar, porque, enfim, até porque se você tem alguém aqui, é mais difícil de se mudar. E aí, por exemplo, eu vi que vocês comentaram que também tem programas para desenvolver um programa sustentável, foi até na África. E quais são os planos que você tem aqui para o Brasil? E eu gostaria ainda mais específico, que será uma coisa de muito interesse meu, uma possibilidade aqui para minha área, que é justamente no Sertão do Nordeste, que é um local um tanto quanto conhecidamente precário, e que, assim, um dos pilares da sustentabilidade é exatamente a parte social e a saúde, não é só o verde, não é só o ambiente. E então, claro, com o que você mostrou e tudo mais, eu pergunto porque eu gosto da minha terra, eu criei raízes aqui também. E aí eu penso na possibilidade de voltar e poder trazer, não só com o mestrado, a graduação, mas poder fazer alguma diferença. Qual é a possibilidade? Como que é visto isso? Qual as possibilidades? Bom, a primeira coisa que eu recomendaria é que sua dissertação fosse focada no que você tem a paixão maior e na sua área mesmo. Então, geralmente, os projetos de desenho realmente são locais, mas porque é um veículo, né? Para você aprender aprender a usar os softwares, aprender a fazer os cálculos e tal. Quando chega na época da dissertação, a gente fala, olha, faça o que você tenha paixão, aquela coisa que você quer realmente levar de volta. E aí é o momento para você realmente se focar na sua região, no que você pode mudar aí, e fazer essa fundação que você chega com a mão cheia já. Né? A gente não tem plano para construir alguma coisa aí, mas porque também não aconteceu. A área que a gente está construindo na África é bem rural mesmo, é bem pobre, tem algumas áreas do Brasil que são parecidas, mas é ainda pior que o Brasil. Mas não tem por que não. Tem, né, se tiver os contatos, se tiver a possibilidade, a gente faz isso também. Agora, trabalhar com o Brasil e na área de pesquisa é mais difícil com o Norte, porque a FAPESP é a maior fundadora de pesquisa no Brasil e é limitada a São Paulo. Então, eu adoraria trabalhar mais com o Norte do Brasil, mas é difícil achar fundo de pesquisa que ajude a gente a trabalhar com o Norte, porque todos são dominados pela FAPESP. Eu acho que é 90%, né, do fundo de pesquisa do Brasil vai para a FAPESP. E aí só pode ser universidades que são baseadas em São Paulo. Mas não é por minha conta, não. Se fosse por mim, eu estava trabalhando aí no Norte, com certeza. Tem muita coisa boa para a gente fazer aí. As portas são abertas, a gente pode estudar o que a gente pode fazer. Acho que tem mais uma pergunta da Andréia sobre a dissertação, né? A dissertação é assim, a gente tem uma matéria que chama... É um período curto, mas tem uma matéria que é uma matéria que começa a te ensinar pesquisa desde o primeiro semestre. Então, o primeiro semestre e o segundo semestre, você tem essa matéria de pesquisa, você começa a formar as ideias da sua dissertação. Aí, quando chega no terceiro semestre, você vai dedicar só à dissertação. Você não faz mais nada, é só dissertação. Então, realmente, o período de dedicação que é só para dissertação é curto, mas você vai estar preparando já antes. Você começa logo assim que você começar o mestrado. Não é um artigo, é um livro de dissertação mesmo. Tem outra matéria que é um artigo de 6, 8 páginas. Não, a dissertação é um livro de dissertação mesmo. E tem alguns exemplos no nosso eTeasy, você pode dar um download para dar uma olhada, ou eu posso até mandar alguns. Tem mais uma pergunta vindo. No Brasil, geralmente demora 2 anos, né? É que aqui a gente faz condensado, então você vai fazer durante o ano. Luiz, você acabou as suas perguntas? Você falou que tinha uma Sim, lista aí. pelo menos as principais, sim. O resto seria só mais uma conversa, um debate, só chit-chat. Nada específico, não. Essa realmente era E minhas mais Luiz, dúvidas. tudo que for relacionado, obviamente, o know-how da Lucélia nessa área é fantástico, por isso que a gente é tão bom ter ela no webinar. Tudo que for relativo ao processo de admissão e todo esse fluxo,
a gente fica à disposição, você já está com o meu contato também. Então, também, se você depois tiver outras perguntas, por favor, encaminha para a gente, que a gente volta com você. Perfeito. E também, Luiz, posso organizar outra sessão, outra reunião, one-to-one, também organizar conversas, reuniões com estudantes atuais daqui também. Desculpa pelo meu português, Não, tenho muito português tempo tá de ótimo. não falar, não praticar. Então, e aprender o português do Portugal na universidade. Então, é um Tá pouco perfeito, diferente. Emma. Quanto a isso, Entendi quase tudo. Os diretores de curso também ficam disponíveis para conversar. Se tiver a hora que você escolher o curso que você quer fazer, se quiser conversar com o diretor, a gente pode marcar a reunião para discutir as suas dúvidas, em particular com referência ao curso. E várias vezes também, como a Emma falou, a gente dá nome dos estudantes dos que estão fazendo hoje, né? Ou os que fizeram já o curso, para você dar uma conversada. Uma coisa que me chamou bastante é que, poxa, você mostra falando sobre os mestrados de arquitetura e de ciências. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de abarcar o mundo com as pernas. E assim, cada um que você falou tinha muita coisa que eu tenho vontade de aprender exatamente pensando na aplicação aqui. Aplicação, por exemplo, a parte da construção mesmo, de você conseguir pegar, sustentável aqui, conseguir ver os materiais aqui, pensar aqui no local, pensar no tempo. Aí tem também o estudo do clima local para você conseguir quantizar energia, eficiência energética aqui, para que você consiga reduzir custo de energia, que aqui é muito alto, a gente não tem tanto desenvolvimento sustentável energético assim. E também, poxa, o final que você falou que como você conseguir convencer os empreendedores locais que é economicamente viável e lucrativo para você conseguir desenvolver. Então, assim, eu fiquei realmente fascinado. E aí, eu acho que você comentou, não tenho certeza, mas que pode-se, inclusive, pensar no específico, qual desses mestrados, um pouco depois até da aplicação. Ou realmente precisa pensar, precisa se decidir antes de tudo. Você vai ter que decidir o curso antes de aplicar. É só o EMAT Architecture Design que te dá mais opção de seguir caminhos diferentes depois que você vier. Mas aí o seu título não é específico também, né? O título de arquitetura sustentável, por exemplo. Mas pensa, minha recomendação é que você pense na sua carreira, o que você vai fazer. Você vai fazer desenho, você vai fazer consultoria, o que você quer fazer quando você voltar, e aí você usa isso para determinar qual que é o curso certo para você. A gente também pode ajudar, lógico, né? Então. Nesse sentido também, a Emma mencionou a possibilidade de eventualmente conversar com estudantes. Às vezes, quando você chegou já num ponto que você está entre um e o outro, uma conversa com o estudante pode talvez fazer a diferença para você decidir. Sim. Eu vou ter que ir, mas eu não sei se tem mais pergunta, mais alguma coisa que vocês precisam de mim. Não? Eu acredito que o que a gente tiver depois, enviado, a gente vai encaminhar para vocês. E aí, Tá. Nossa, você já deu tanta informação hoje, Lucélia, que agora acho que as pessoas vão ter muito para digerir. Muito obrigada pela apresentação, muito interessante, Lucélia. Podemos organizar outra sessão depois também com os estudantes. Perfeito. E a sessão gravada, assim que disponível, vai ser distribuída para todos que manifestaram interesse. Então, muito obrigado a Nottingham pela oportunidade da gente aprender mais sobre esses programas. E vamos estar em contato com todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom fim de semana para todos. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Muito obrigada, Bom Lucélia. dia. Obrigada, Emma. Luiz. Bom Até fim mais. de semana. Muito obrigada.